Oi meninas! E aí, primeiro vídeo meu falando nesse canal. E eu posso garantir que vocês vão se arrepender, porque a pessoa que quando começa a falar, não para mais. Mas hoje eu tinha que falar, sabe? Porque hoje é muito importante, é um assunto assim, que tira o sono de quem gosta de maquiagem, mas ainda não tem muita habilidade com a coisa, que é o quê? O esfumado, né? Todo mundo fica pensando, ai meu Deus, aquele esfumado lindo, maravilhoso, como que faz? Não sei fazer isso, nunca vou conseguir. Vai conseguir sim, porque hoje eu vou trazer pra vocês 5 dicas infalíveis que vão ajudar você a ter um esfumado perfeito. E não é nada difícil, é coisa bem simplinha, que é só seguir o passo a passo que vai dar tudo certo. Confia em mim? Então bora comigo. Então meninas, vamos começar. E como vocês podem ver, eu tô só com um olho feito, o outro não, que é pra vocês poderem me acompanhar passo a passo, tá bom? E a primeira dica que eu tenho pra vocês é muito fácil, é o pincel. O formato do pincel é super importante. E é muito necessário que você tenha um pincel que seja bem fofinho. Vocês conseguem ver? Esse aqui meu, ele é bem gordinho e bem fofinho. Porque quanto mais fofinho, mais ele consegue trazer um efeito uniforme. Quando você coloca a sombra sobre o seu olho, ele vai depositar aquela sombra de uma forma mais uniforme, porque ele atinge uma área maior. Então, na hora do esfumado, isso vai te ajudar muito. Sem falar que quanto mais fofinho ele é, mais leveza ele traz, né, na deposição dessa... Enfim, continuando. Quanto mais fofinho ele é, mais ele faz com que a sua sombra seja depositada de uma forma mais leve. E o bonito do esfumado é isso, é aquele degradê. Então ele ajuda que você faça esse degradê. Então o pincel é uma coisa muito, muito, muito importante. Não adianta você querer um efeito lindo usando um pincel, por exemplo. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Um pincel assim. Ele também é um pincel super fofinho, que normalmente eu uso pra esfumar a sombra aqui abaixo dos olhos. Porém, ele é muito pequenininho, vocês conseguem ver? Como ele é pequenininho, eu acho que dá bem pra ver na câmera. Enfim, ele é bem pequenininho, então ele não vai fazer o mesmo efeito que esse aqui. Então é imprescindível que você tenha um pincel que te ajude nesse processo, tá bom? Vamos lá para a segunda dica. A segunda dica é como segurar o pincel. É muito importante que você tenha um pincel que te ajude nesse processo, mas você também tem que ajudar ele, né? Não adianta o pincel, sei lá, todo fofinho, lindo, maravilhoso, te ajudando e você vem aí, pá, igual um cavalo, aplicar a sombra. Vai carimbar, não vai trazer aquele efeito lindo do esfumado, não adianta. Tem que ter o quê? Leveza, tem que ser uma menina sensível nessas horas, entendeu? Tem que pegar o pincel. Eu prefiro pegar ele bem na pontinha, assim, bem embaixo. Que quanto mais na ponta eu pego ele, menos firmeza eu aplico a sombra, entendeu? Com mais leveza eu aplico. Então eu pego ele bem aqui na pontinha. E aí eu, deposito a sombra. E olha isso, olha como eu consigo fazer o movimento com facilidade segurando aqui na ponta. Se eu segurar aqui mais pra cima, assim, o movimento se restringe. Vocês conseguem ver, como o movimento fica menor e aqui, como o movimento fica maior, Acho que tá dando pra ver na câmera. Deixa eu chegar bem pertinho. Vocês conseguem ver, o movimento bem maior aqui, eu atinjo a área que eu quiser, assim. E aqui, fica mais restrito o meu movimento. Vocês estão vendo? Eu tô exagerando pra vocês poderem ver, claro. Que eu não vou esfumar até aqui, né? Quem sabe, não sei, né? Se entrar na moda a gente adere, mas enfim, brincadeira. Então é muito importante a forma como você segura. Então quanto mais você segura o pincel mais pra baixo, bem na pontinha dele, melhor. Porque mais leve o seu movimento vai ser e mais fácil você vai conseguir atingir aquele degradê bonito que a gente ama do esfumado, né? Que vai parecer que você gastou horas na maquiagem. Não, é tudo dica minha, né, gente? Pensando o quê? Tá pensando que esse canal é brincadeira? Claro que não, gente. Isso aqui é sério. Seriedade. Enfim. A pessoa que não sabe, ela fala de seriedade, mas você sabe, não consegue, não é mesmo, gente? Claro que não. Mas pra terceira dica. E a terceira dica é escolher os tons certos. Como eu já falei, o esfumado, ele é um degradê. Então é importante que você use tom sobre tom. Você não vai conseguir aquele degradê perfeito usando um tom sobre sombra. Até pode. Mas como aqui a intenção é dar dicas que facilitem pra você que ainda não tem muita habilidade com a maquiagem, que ainda não tá muito acostumada com esse universo, que tá entrando pra ele agora, uma dica muito importante é essa, você usar tons diferentes de uma mesma cor. Ou seja, como assim? Por exemplo, essa paletinha aqui.
A gente tem vários tons de marrom. A maquiagem que eu fiz nesse olho, eu usei esses tons aqui. Usei esse marrom mais quente e esse marrom mais frio. Gente, desculpa essa unha gigante, prontinha pra ser pintada, que não foi pintada, tá, gente? Eu tenho nem desculpa, porque eu tô de férias, mas a pessoa é o quê? Preguiçosa. Então não pintei, tá? Então ignora, tá bom? Mas enfim, a gente tem esse marrom mais quente e esse marrom aqui também quente, mais escuro. E aí eu usei os dois para fazer o esfumado. E isso ajuda a criar esse degradê. Como é importante a escolha dessas sombras. Se você pegar duas sombras que sejam de tons diferentes, de uma mesma cor, mas que sejam muito discrepantes, como assim? Se eu pegar esse marrom aqui e pegasse um marrom que é quase um preto. É bem discrepante. Então, vai criar um degradê? Vai. Mas vai te dar maior trabalho pra criar esse degradê, entendeu? Esse esfumado vai te exigir mais tempo. Como eu falei, a intenção aqui é te dar dicas que facilitem. Então, uma coisa que facilita é você usar tons que sejam bem próximos. Tons que já criam esse degradê com uma maior facilidade, entendeu? Então, essa é a terceira dica. Prontas pra quarta? Então, vamos lá. Quarta dica. A quarta dica é os movimentos. Como assim, os movimentos? Primeira coisa, como depositar a sombra. O primeiro movimento é de depositação. É assim que se fala? Ah, não sei, gente. Enfim, é de colocar a sombra no teu olho, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Entendeu? Tá tudo certo, então. Enfim. Então, essa é a quarta dica. Como depositar a sombra no seu olho. Ah, Stephanie, vou pegar, né, aqui a sombra. Vou pegar minha paletinha, vou aqui. Vai? Não. Primeiro, você não vai segurar o pincel aqui. Lembra o que eu te falei? Você vai segurar aqui. Quando você for depositar a sombra, você tem que depositar com o quê? Com leveza, sempre. E outra coisa que é muito importante, não só a leveza, mas onde você vai depositar essa sombra? Como assim onde, Stephanie? Vou depositar no olho. Não é lá que eu quero fazer esfumado? Vou depositar no nariz. Já viu o nariz esfumado? Ainda não tá na moda, mas vai que entra, né? Não sei, inventaram cada coisa assim, né? Botaram... Chanel querendo se manifestar. Ela tá tipo assim, mãe, só você vai virar youtuber e eu não. Ela vai ficar. Tá, passou. Tem pessoas gravando nessa casa. Tem pessoas gravando. Você pode, por favor, colaborar? Que a educação, ao menos uma vez, já arrancou assim. Não vira cara pra mim não, Chanel. Agora. Enfim, gente. Essa é minha filha. Peluda e mal educada, mas enfim. Continuando o que eu tava falando. Depois dessa interrupção... Posso continuar? Agora tem uma invasora aqui. Ela não vai embora, porque ela viu que eu tô fazendo alguma coisa diferente. Ela vai ficar aqui porque ela é fofoqueira, além de mal educada. Mas enfim, continuando o que eu tava falando, é importante você saber onde você vai colocar essa sombra. Como assim, Steph? Por exemplo, vou aproximar bem aqui pra vocês poderem ver. Vocês conseguem ver que aqui eu tenho a sombra de tom mais claro e aqui a de tom mais escuro. Logo, aqui tem menos produto e aqui tem mais produto. Então, é importante que você saiba que quando você depositar a sombra, você tem que depositar na parte do olho que você quer que fique mais produto. Logo, no canto externo. Canto interno. Logo no canto externo. O canto externo é o local onde eu quero que fique mais escuro, que fique mais produto. Então, eu vou depositar a sombra aqui e vou esfumar pro restante do olho, entendeu? Então, vamos lá agora pôr isso em prática com esse olhinho daqui. Vou pegar aqui a sombra. Primeiro, eu vou pegar essa sombra aqui e vou passar ela em toda a pálpebra, tá bom? Porque como ela é o tom mais claro que tá aqui no início, eu vou passar ela em toda a pálpebra, inclusive no côncavo, pra quando eu utilizar um marrom mais escuro, criar essa sobreposição e esse degradê, ok? Então vamos lá. Vou, ó, com movimentos de vai e vem, assim, ó. Depositando, principalmente aqui no côncavo, pra criar esse degradê. Mas vocês viram que quando eu botei a sombra, eu botei aqui, ó. E fui fazendo o movimento de vai e vem. Ou seja, eu depositei mais produto aonde? Onde eu quero que fique mais produto. No canto externo. Nem toda maquiagem, até mesmo esfumada, a deposição de produto é mais no canto externo. Tem maquiagens que usam os tons mais escuros no canto interno e os tons mais claros no canto externo. Então isso não é uma forma de bolo. É uma coisa que você tem que raciocinar. Só você pensar, tipo,
Eu quero que fique mais escuro aqui, logo vou depositar a sombra aqui no canto externo. Quero que fique mais escuro no canto interno, logo vou depositar a sombra ali, ok? Então, ó, fiz, ó, simplinho. Isso é o que eu faço normalmente no dia a dia, né? E agora eu vou pegar o tom mais escuro, com o mesmo pincel, eu vou depositar aqui. Vocês estão vendo como eu deposito? Eu pego a sombra e deposito com muito cuidado, tá vendo? Vocês conseguem ver que é um toque leve que eu faço? Por que esse toque leve, assim? Eu faço assim, ó. Vou botar bem próximozinho. Eu pego o pincel e faço assim, ó. Um toquezinho leve. Pra depositar a mesma sombra. Eu ainda não tô esfumando, eu só tô colocando essa sombra onde eu quero que ela fique pigmentada. Ok? Então agora a gente vai pra quinta e última dica, que é como esfumar. Qual movimento eu devo fazer para esfumar essa sombra corretamente? Movimento circular. Você vai pegar o seu pincel e vai fazer assim, ó. Girando, 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 ok? Só que no olho. Então, ó, depositei minha sombra e agora eu vou vir assim, ó, girando, principalmente nas bordas. Nas bordinhas, aqui, ó, no côncavo. E aqui, ó, bem no meio do olho. Por que no meio do olho? Porque o meio do olho é a transição entre a sombra mais escura e a sombra mais clara. Logo, eu tenho que esfumar bem. Nossa, eu falei tanto logo nesse vídeo. Ai, meu Deus, a pessoa que não tem muito vocabulário, né? Só sabe uma palavra. Mas, enfim. Você tem que esfumar bem aqui nessa transição, para que crie esse degradê, entendeu? Então, eu vou pegar mais um pouquinho de sombra, depositar, porque eu tô depositando com bastante calma. Então, a gente vai depositando de pouquinho em pouquinho a sombra. Não pega muita sombra, carimba, não. Ainda mais se a sombra for super pigmentada. Essas aqui são sombras bem pigmentadas, então demanda um cuidadozinho. Você depositar realmente com calma, porque se você carimbar a pálpebra, acabou esfumado. Não pode carimbar, ok? E aí, ó, movimentos circulares. Circulares, circulares. Prontinho. Vocês conseguem ver, ó? O olho já tá pronto. Claro, vou finalizar ele agora e já volto pra falar com vocês. Então, meninas, finalizei o olho, só passei uma máscara de cílios, nada demais. Espero que vocês tenham gostado das dicas, que ajudem vocês. Bota aí nos comentários se ajudou, se não ajudou, o que vocês acharam. Se ainda tem algum tipo de dúvida, também coloca que eu respondo a vocês. E também se tiverem alguma sugestão de vídeo, algum assunto que vocês quiserem que a gente traga pro canal, é só colocar aí que a gente vai pensar no assunto e se der, né, pra gente fazer, porque vai ter um assunto que a gente não sabe, né, levar pra frente, não sabe desenvolver, aí a gente vai ter que pedir desculpa, falar, dessa vez não vai rolar. Mas se for alguma coisa que a gente esteja ao nosso alcance, tanto meu quanto da Lolo, a gente vai fazer assim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.